pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Agora a gente vai iniciar as videoaulas no modo remoto, né? Espero que todos estejam de quarentena aí nas suas casas, se cuidando, né? Eu também estou na minha casa me cuidando, estou ficando aqui bem quieta, isolada, tá? Pra gente evitar essa disseminação desse vírus e nossa vida volte ao normal o mais rápido possível. Eu quero dizer assim, eu tinha passado aqueles exercícios para vocês, né? Inclusive passei o resumo de novo o resumo do vídeo. Alguns já tinham visto, outros não. Mas aquele vídeo é bem interessante para vocês prestarem atenção com mais calma, né? Agora vocês podem parar e tudo e assistir com calma para poder vocês verem aquela questão toda que ele fala dos hormônios, a importância dos hormônios reprodutivos e tudo. Então, aqueles primeiros exercícios do resumo e também daquelas questões era para vocês revisarem todo o material que a gente deu desde o início do semestre. Isso facilita aí para vocês terem um direcionamento no estudo. Então, era um estudo dirigido aí para vocês conseguirem se guiar e fechar, né, essa primeira parte, que é bem importante para a gente começar a passar para a parte de patologia do macho, né? Então essa parte de fisiologia precisa ser completada e vocês aí precisam revisar para poder entender melhor. Então qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou à disposição, tá? É só falar comigo que eu respondo para vocês com a maior tranquilidade possível. E aí tentando sanar um pouco do que vocês tiverem de dúvida. Peço desculpa aí se tiver algum problema no vídeo, alguns problemas de som. A gente está treinando, se adaptando também a essa realidade de videoconferência, né, de videoaula. Então, eu vou fazer o seguinte: hoje a gente vai dar aula sobre avaliação andrológica, aí coleta e análise de sêmen. Se eu ver que a aula ficou muito grande, aí eu vou dividir, tá? Então pode ser que tenha mais de um vídeo, mas é uma continuação da aula para vocês não ficar tão cansativo o vídeo, tá bom? Aí eu vou baixar aqui essa parte da minha telinha, que aí fica melhor para vocês visualizarem no slide completo, tá bom? Até mais. Bem, então falando sobre essa parte de avaliação andrológica, coleta e a avaliação do sêmen, a gente vai iniciar um pouco sobre a parte de exame, né, desses machos. Como é que você examina, como é que você sabe se um animal é um bom reprodutor ou não. Então, o primeiro passo, né, a gente tem, eu já vou resumir para vocês, que a gente tem que ter uma avaliação para a parte de exame andrológico. A gente avalia o animal como um todo, como um exame clínico dele no geral, e depois enfocando na parte reprodutiva, né, os órgãos, a parte do pênis, a parte do prepúcio, a análise do testículo. A segunda parte de um exame andrológico para você saber se é um bom reprodutor ou não é a avaliação do comportamento do animal, como ele vai se portar diante de uma fêmea, se ele vai querer montar nessa fêmea ou não, se ele tem interesse por essa fêmea, tá? Porque não adianta nada ele ter um porte bom de reprodução, mas ele não ter libido, né, interesse sexual. Então ele precisa ter esse interesse. Então muitas vezes a gente pode deixar o animal às vezes sem comida para poder ver se ele se interessa por comer o alimento primeiro, ou ele se interessa em montar a fêmea, tá? E a terceira fase é a avaliação do próprio sêmen. Também não adianta nada ele ter libido, ele ter a parte reprodutiva dos órgãos bem e chegar lá e o sêmen ser de péssima qualidade, não vai conseguir fertilizar essa fêmea, né? Então, esses 3 passos são essenciais para a gente poder fazer uma avaliação completa e aí dizer para o proprietário se é um bom animal ou não, né? Seja em equino, seja em boi, tá? Então a gente acaba tendo
mais falando um pouco do exame andrológico da parte de bovinos e suínos ou equinos, do que às vezes pequenos animais. Pequenos animais têm essa parte reprodutiva de você tentar cruzar um animal que o proprietário tem um interesse, tudo. Mas a parte de animais de produção, isso é muito mais forte, né? Existe muito mais um interesse aí da parte reprodutiva desses animais. Então acaba que a aula fica um pouco enfocada, com foco nessa parte de animais de produção. Então, para iniciar um exame andrológico, como vocês já devem ter visto na semiologia, né? O início de qualquer exame clínico, ele precisa ser feito através da identificação do animal. Você vai botar o nome, se ele tiver um registro, você vai botar o registro dele, a idade, a raça, as informações da propriedade, as informações do proprietário, quantos animais tem, né, na propriedade, o endereço, o telefone, as informações gerais sobre o que tem esse animal. Depois, a gente vai partir, depois que você preencher toda a ficha desse animal, a gente parte para a avaliação do próprio animal, né? A avaliação física dele. Inicialmente, você pode fazer uma anamnese para o produtor, perguntar se ele já teve monta anterior, perguntar se depois, se teve monta, se as fêmeas ficaram gestantes, se elas conseguiram levar a gestação a termo. Então, essas informações são essenciais. Se ele apresenta informação, se ele tem libido, se ele se interessa por fêmeas que estão próximas a ele. Então, são algumas informações que a gente pode perguntar para o produtor. Depois você vai fazer um exame clínico geral, avaliar todos os sistemas, sistema respiratório, circulatório, digestivo, tá? E para no fim a gente conseguir fazer uma avaliação do sistema reprodutor. Na avaliação do sistema reprodutivo, né, a gente vai ter alguns padrões, né, para a gente dizer se são normais ou não esses órgãos, né? Então a gente vai fazer uma avaliação clínica mais minuciosa. Avaliar o prepúcio, ver se ele tem algum tipo de edema, né? Avaliar se esse prepúcio ele tem algum tipo de aderência no pênis, se ele apresenta algum tipo de lesão. Então, você vai palpar ele, vai movimentar ele para ver se vocês notam algum tipo de aderência no prepúcio. Depois você vai avaliar o pênis, avaliar a questão de edema, hematomas, ver se ele também tem algum tipo de ligação ali muito forte com o prepúcio, né, que seria uma indicação, por exemplo, de uma fimose ou de uma parafimose, se ele consegue expor esse pênis ou não. Depois a gente vai explicar um pouco sobre a fimose e a parafimose. Avaliação das glândulas anexas, só alguns animais, né, você vai conseguir fazer uma avaliação sobre essas glândulas através talvez de palpação retal. E pequenos ruminantes, a gente pode fazer essa avaliação das glândulas através do exame ultrassonográfico, né? Cachorro, por exemplo, a gente pode avaliar a próstata, avaliar até se tem alguma patologia ou não. E depois a gente vai avaliar o testículo, né? Então, o testículo e a bolsa escrotal. Aqui a gente precisa ver se ele tem alguma ferida, vocês estão vendo aqui que não tem nenhuma. Se ele tem algum hematoma, algum edema, alguma escara. Se ele apresenta a presença de algum tipo de ectoparasita, carrapato, às vezes aparece nessa região, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação nesse sentido. Depois, a gente vai avaliar os dois testículos, né? Palpa os dois, ver se eles têm um certo movimento. Ele não pode ficar nem muito firme, aderido totalmente, nem também muito solto, como naquele caso que eu já falei para vocês, dele de repente não ficar exposto, né? Ele subir e descer para a bolsa escrotal, acabar indo para a região pélvica e vai para a bolsa escrotal. Então aqui ele fica subindo e descendo, não é interessante. Também não pode ser super aderido, ele tem que ter uma certa mobilidade. Então vocês têm que palpar e sentir uma mobilidade
nesses testículos, tá? E a gente também tenta palpar aqui a parte final do epidídimo, a cauda do epidídimo, tenta sentir o máximo que vocês puderem desse testículo. Ver a questão do tamanho, se um está maior do que o outro. Isso tudo são algumas informações importantes. A questão da simetria entre os dois testículos, tá? O tamanho deles, se eles são pequenos ou se eles têm um tá menor, muito pequeno e o outro não, pode ser sinal aí também de algum aspecto de necrose, ou ele acabou sofreu uma certa regressão, né, que às vezes pode acontecer. Casos de orquite, né, questão de inflamação, você tem que observar se os animais sentem algum tipo de dor quando você está palpando esses animais, tá? E depois a gente pode fazer uma avaliação do tamanho desse testículo, tá? Pequenos ruminantes, grandes ruminantes, né? O bovino, a gente tem essas fitas bem comuns que a gente passa pela bolsa escrotal e aí vê o tamanho dele para saber se eles têm um tamanho adequado, né? Indica-se às vezes que quanto o testículo é grande, ele acaba tendo uma melhor produção de sêmen, uma maior produção espermática, mas alguns estudos relatam. Na questão do epidídimo eu já falei para vocês, questão de sensibilidade, tamanho também, ver se tem algum tipo de inflamação nesse epidídimo. Então, são algumas avaliações que a gente precisa fazer para saber se o animal é adequado para a reprodução. Então, esse é o exame clínico andrológico geral. Só um minuto. Eu pausei esse vídeo rapidinho só para vocês verem o aumento do volume do testículo, tá? Então, um aumento anormal desse volume, tá? Pode ser um caso de hidrocele. E aí, para mostrar para vocês uma condição patológica. Por isso que a gente precisa ver a condição fisiológica, né, o normal, para depois a gente conseguir saber quando tem uma patologia, tá? Então é só para ilustrar. E outra condição comum é a degeneração testicular, tá? Algumas patologias vão levar a uma regressão desse testículo. Depois eu vou mostrar essa aula para vocês, tá? Então aqui é um testículo degenerado. Então, um testículo que ocorreu alguma regressão dele por alguma disfunção, alguma patologia que ele possa ter apresentado. Então, isso são avaliações que vocês têm que fazer durante a avaliação dos animais no sistema reprodutor. Depois dessa avaliação, né, e da avaliação também do comportamento desses animais, né, a gente vai ver se ele tem libido. A gente tem uma tabela que pode avaliar essa questão da libido, tá? Dá graus para saber se ele tem interesse ou não sexual. Depois de tudo isso, você vai fazer então a coleta do sêmen, tá? Existem três tipos de coleta mais comuns, que é a vagina artificial, a eletroejaculação e o método de excitação mecânica. Eu vou falar um pouquinho as vantagens e as desvantagens e o que é esses três modos de coleta de sêmen. Vagina artificial, né? A melhor é um método mais comum, é um método mais corriqueiro de coleta de sêmen dos animais, tá, de grande porte. Então é muito comum em bovinos, equinos, aliás, caprinos e ovinos, tá? É um método mais simples, é o que mimetiza mais a vagina da fêmea. Então ele é um método eficiente, barato e prático. Então ele é bem utilizado aí de forma geral para a coleta desse sêmen, tá? Então, como vantagem, a gente já falou, ele é a melhor técnica de coleta de sêmen, porque ele vai estimular uma cópula natural. Você vai ter, como o animal tá pensando que está ejaculando na vagina da fêmea,
ele vai acabar tendo um sêmen de melhor qualidade, porque não tem nada que vá alterar esse sêmen. Porque a partir do momento que você acopla a vagina artificial no pênis, por um estímulo, ele acaba, como ele já está bem estimulado, ele acaba que vai ejacular, e o ejaculado vai cair dentro desse tubinho. Cada animal vai ter uma vagina, né, de acordo com o tamanho do pênis e a estrutura do pênis, né? Então o equino é um jeito, o bovino, caprinos e ovinos, né? Principalmente, por exemplo, que ruminantes, ele estende muito o pênis, então ele precisa ter um espaço maior para essa exposição desse pênis. E outra vantagem é que ele não tem muita contaminação com o meio ambiente, porque ele sai, o pênis fica aqui dentro e aqui ele já vai ter o ejaculado. Então, a maioria das espécies você pode utilizar. Uma das desvantagens que a gente vai ter no método de vagina artificial é porque você precisa treinar esse animal. Ele não consegue fazer a coleta, ele não consegue ejacular sozinho sem treinamento. Então, a partir do momento que você tenta colocar nele, no início, né, do treinamento, ele vai se recusar e pode não ejacular. Então, você vai ter que pegar esse animal alguns dias e treinar com ele. Professora, como é que você consegue treinar? Você pode botar uma fêmea que esteja no cio, na frente dele, ou uma fêmea que não esteja no cio, mas que você tenha colocado secreções vaginais de uma fêmea no cio, para que ele sinta o feromônio e estimule ele a ejacular. E aí, no momento que ele vai ejacular, você vai acoplar a vagina artificial no pênis. E aí, no primeiro momento ele pode não aceitar, nos outros momentos ele pode acabar aceitando e vai conseguir ejacular. A vagina artificial, para vocês entenderem melhor, ela é composta desse tubo, tá? Que é o mesmo desse daqui. Esse tubo, ele é rígido e com válvula. Por que essa válvula? Porque você vai pegar a água morna, né, numa temperatura mais ou menos de 39 a 45 graus, uma água um pouco indo para quente. Você vai colocar a água aqui dentro desse tubo. Por dentro, né, aqui, ele é meio acolchoado, né, tem um espaço aqui, é um tubo mesmo. E aí, fica um ambiente, esse tubo fica quente, numa temperatura que mimetiza a vagina. Então o animal consegue ter uma sensação melhor para ejaculação. Essa mucosa aqui é de borracha, né? A gente pode também ter nessa vagina um cone flexível, e ele é recoberto também por uma capa térmica para manter a temperatura adequada. A gente usa um termômetro também para ver a temperatura que tiver. A gente pode utilizar esse tubo aqui, esse outro plástico, para acoplar a vagina, para facilitar com que exista a exposição, ele tem um espaço melhor para expor o pênis. E logo embaixo a gente vai ter o tubo de coleta. Então a temperatura máxima aqui, né, deve estar entre 39 e 42 graus Celsius. Se estiver muito frio, ele não consegue ejacular direito, e se estiver muito quente, pode até queimar ali a região do pênis do animal, e aí ele também vai ter dificuldade para ejaculação. Primeiro, antes de iniciar a coleta, como eu disse para vocês, a gente tem que treinar o animal para ejacular dentro da vagina. Geralmente a gente vai treinar esse animal no mesmo local, onde você vai fazer todo dia no mesmo local, para ele poder se adaptar àquele estímulo, naquele momento, naquela hora do dia. E aí isso vai fazendo com que ele vá criando um hábito, né, de que saber que aquela hora, aquele momento, ele vai ter o estímulo da vagina artificial e da ejaculação, tá? Você pode ter uma fêmea da mesma espécie, como eu disse, ela pode estar no cio, ou você pode botar uma secreção vaginal nessa fêmea que não está no cio, ou você pode até, além do cio natural, você pode induzir essa fêmea a ter um cio, tá? Ou a gente pode utilizar um manequim, que nada mais é do que uma fêmea que seria falsa, né? Um boneco falso, que é aquela estrutura, parece um touro mecânico. E aí, no momento, você pode utilizar a secreção também, e aí isso vai estimular para que ele ejacule.
O importante é saber é que o animal, a partir do momento que ele é treinado, ele já vai várias vezes conseguir fazer esse movimento sem nenhuma dificuldade, tá? Então aqui mostrando, ó a estrutura interna da vagina. Então aqui é o termômetro, você consegue medir a temperatura interna da vagina, foi colocado água quente aqui. E aqui a gente tem uma fêmea no cio, provavelmente, tá? E aqui a gente já tem um manequim inanimado, né? Um boneco. Já que a gente tem uma fêmea viva para estimular esse animal. A gente tem aqui um videozinho para mostrar para vocês como é rápida a coleta com vagina artificial quando o animal é treinado, tá? Aqui é um bovino, estrutura provavelmente fora do Brasil. E aí vocês vão ver como é essa coleta. O animal está sendo trazido, né? Aqui a vagina de um bovino, né? Bem grande, e é uma fêmea viva. O animal expôs o pênis, ele foi rapidamente lá e coletou o sêmen, viu? Super segundos aí, né? Para coleta desse sêmen. Aqui está mostrando o sêmen coletado. Outra coisa importante, né, de se dizer, é que depois que você coleta o sêmen, vocês estão vendo aqui esse tubo, né, que vai ter o sêmen aqui dentro, ele foi logo fechando, né, esse local que ele coletou, né, esse tubo. Ó, vocês vão ver que ele vai passar a mão, vai guardar ali, vai mostrar, mas isso daqui tem que ser imediatamente protegido da luz. Tá? Não pode ficar exposto ao ar, à luz, a nenhum tipo de contaminação, porque senão vai causar a morte dos espermatozoides, o que não é desejado, tá? O espermatozoide são células muito sensíveis à luz e à temperatura, a modificações ambientais. Então, a gente tem que tirar logo e fazer os procedimentos ou para congelar, ou para resfriar, ou para utilizar para inseminação artificial imediata. Aqui já é de um equino, olha como é diferente, né? Porque o tipo de pênis é diferente, né? O pênis do caso do bovino, a gente vai ter aquela exposição maior. E aqui no caso de equino, a gente não, ele vai mais regurgitar, né? Então, o tipo de pênis é diferente, então a gente também tem uma vagina artificial adaptada. Aqui é um manequim de equino e aqui é uma fêmea, uma égua que serve para estímulo desse animal. Outro método é o método de eletroejaculação. O método vai consistir no que? Induzir, aqui é um eletrodo, vocês estão vendo, né, uma corrente elétrica. Então você coloca esse eletrodo dentro, ali ele é inserido no reto do animal, e aí você acopla uma corrente elétrica, e aí ele vai induzir essa corrente pela medula, aqui na quarta vértebra lombar, e isso vai estimular a ejaculação do animal. Como vocês perceberam, não é um método natural, né? Então você estimula através de eletricidade a ejaculação. Primeira pergunta que vocês podem fazer: professor, isso daí não vai machucar o animal? Não, nem dá um choque que o animal vai ficar machucado, que ele vai sofrer, tá? Mas é um choque assim que dá um certo incômodo, né? E também acaba às vezes estimulando ali as glândulas anexas, que faz com que ele acabe ejaculando, tá? Então não é um método tão natural e tão bem-vindo assim quanto a vagina artificial. Ele tem suas desvantagens, porque no fundo você está estimulando mais esse animal a ejacular de forma não natural. A vantagem é que muitas vezes alguns animais não conseguem se adaptar à vagina artificial, e aí você utiliza esse método para você conseguir que eles ejaculem, tá? O macho ele não precisa ser treinado, porque uma vez que quem está fazendo o estímulo é o homem, né? O homem que está colocando aquele eletrodo no reto do animal e estimulando para que ele ejacule.
A desvantagem é que pode causar um pouco de estresse no animal. Primeiro, você tem que deixar ele contido ali em uma área, né, mais fechada. Pode usar um umbrete. Depois, você vai colocar o eletrodo, você vai ter uma manipulação maior desses machos, né? Outra desvantagem é que você pode ter um sêmen contaminado com urina. Por quê? Você está fazendo um estímulo ali naquela região. Então, junto com o sêmen pode acabar ele estava com urina dentro da bexiga, ele acabar eliminando junto. E a urina junto com o sêmen pode acabar matando esse sêmen, tá? Então, levando à morte desses espermatozoides. Outra coisa é que você pode ter um volume seminal muito maior. Por quê? Porque você vai acabar estimulando a região das glândulas anexas. E isso vai levar a uma maior produção de fluido dessas glândulas, e aí a concentração de espermatozoide fica bem mais baixa, porque o volume de sêmen ele fica alto, mas a quantidade de células ele é bem mais baixa. Então, é outra desvantagem. Então, a gente tem a desvantagem da urina, a gente tem a desvantagem do estresse, e a gente tem a desvantagem de, às vezes, um maior volume seminal, que também às vezes não é desejado. Então, aqui, mostrando o eletroejaculador. Primeiro você tem que fazer uma limpeza desse reto, né? Retirar todas as fezes, como se você fosse fazer uma palpação. Fazer a limpeza igual se vocês fossem palpar. Depois você vai inserir esse eletrodo na região do reto. E depois você vai com um funil, né? Com uma estrutura ligada a um tubo. Você vai pegar e uma pessoa vai estar aplicando a corrente elétrica e outra pessoa vai estar coletando aqui nessa região, aqui na saída no final do pênis. Então, uma pessoa estimula através do eletrodo e outra coleta. Outro método é a excitação mecânica, tá? Esse método foi um método mais tradicionalzão, né? Onde você vai simplesmente estimular o animal através de um estímulo manual dali da região do pênis. Então você vai pegar utilizando a mão e vai ficar estimulando esse animal até ele sofrer ejaculação. Isso daqui foi utilizado em 1780, vocês lembram, né? Foi o primeiro cara que começou a entender e fazer as coletas até para tentar inseminar os animais. Ele nem sabia o que era direito. E esse método ele é mais utilizado para cães e suínos. Óbvio que para bovinos e equinos é muito mais dificuldade, né? Animais muito maiores e mais agressivos. Então, é um método utilizado para animais de pequeno porte. Como os cães, que é utilizado mais na clínica veterinária, né? De pequenos animais. A desvantagem dele é que você tem que utilizar animais que não sejam agressivos, né? Uma vez você vai estar manipulando ali a região dele, uma região erógena, uma região de incômodo, então ele acaba que, se for muito agressivo, ele vai acabar não aceitando a coleta. E a pessoa que vai estar coletando pode estar muito exposta durante essa coleta, né? Outra desvantagem é que pode ter contaminação externa para esse sêmen. Todas as vezes que a gente contamina o sêmen, a gente pode causar a morte dos espermatozoides. Então aqui é um método, né? Então nada mais é do que uma pessoa tá aqui com o método da mão enluvada. Então utiliza a mão, faz o estímulo para cima e para baixo desse pênis até que ele ejacule e você coloca dentro de um frasco. Suíno do mesmo jeito, tá? Só que no suíno a gente tem 3 frações, ele faz um ejaculado o volume de ejaculado dele é bem alto, bem maior. Então ele tem um volume grande. Então a gente tem 3 frações de sêmen do suíno: a fração pré-espermática, a fração rica em espermatozoides e a fração pós-espermática. Outro método de colheita é a massagem abdominal, que é utilizado mais para aves e para peixes. Então você massageia ali a região e coleta o sêmen. Bem, gente, eu vou parar a aula por aqui, para vocês primeiro estudarem essa primeira parte, depois eu falo
sobre a questão da avaliação seminal.